Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Welcome to another broadcast of Life for All Institute. Tema geral, Gênesis, o princípio. General subject, Genesis, the beginning. Mensagem 23, Deus reconfirma a sua promessa a Abraão após a separação de Ló. Message 23, God reconfirms His promise to Abraham after the separation from Lot. Leitura da Bíblia, Gênesis, capítulo 12, versículo de 10 a 20 e capítulo 13, versículo de 1 a 18. Scripture reading, Genesis chapter 12, verses 10 to 20, and chapter 13, verses 1 to 18. Nós vimos na mensagem anterior, mensagem 22, que Abraão foi um que Deus chamou enquanto ele, juntamente com seu pai, adorava os outros deuses. We saw in the previous message, message 22, that Abraham was called when he was with his father worshiping other gods. Enquanto ainda habitava em Ur dos Caldeus, terra de ídolos. While he was dwelling in Ur of the Chaldeans, a land of worshiping of idols. Devido ao relato de Estevão em Atos capítulo 7, and we can see that in the accounts of Stephen in Acts chapter 7. O Deus da glória lhe apareceu e lhe chamou para ir para uma terra que ele lhe indicaria. The God of glory appeared to him and called him to a land that he was going to show him. Abraão era o único no meio daquela geração idólatra que não se conformava com a adoração a outros deuses. Abraham was the only one in that idolatrous generation who was not conformed with the worshiping of other gods, of false gods. Porque a adoração a ídolos, na verdade, é para o benefício do homem. Because the worship of idols in reality is to benefit men. Cada um em busca dos seus próprios interesses, dos seus lucros. Everyone is looking after his own interests. Sacrificam-se a diversos deuses para que tenha melhor sorte em todas as áreas de sua busca. They sacrifice to other gods so they can have benefit for themselves. Portanto, Paulo fala também nas suas epístolas que a idolatria é equivalente à avareza. Therefore, Paul talks in his epistles that idolatry is the same as the love of money. É você, por amar, ter avareza, amar o dinheiro, é que você acaba sacrificando a ídolos. Because you love money, you end up sacrificing to idols. Mas Deus encontrou uma pessoa que não se preocupava em lutar pelos seus próprios interesses ou seus próprios lucros. But God found someone who was not concerned about looking after his own interest. Ele buscava o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. He was seeking the true God who created heavens and earth. Por causa desse coração, o Deus da glória lhe apareceu. And because of that heart, the God of glory appeared to him. Deus então o fez sair de Ur dos Caldeus, a terra de ídolos. Ele cruzou o grande rio Eufrates. So God brought him out of Ur of the Chaldeans, a land of idols, and took him across the river Euphrates. E por causa de ter cruzado o grande rio, Deus o chama de hebreu. And because he crossed this great river, God called him Hebrew. Cruzar o rio Eufrates tem muito mais significado do que meramente atravessar um rio. Crossing the Euphrates River has much more meaning than just crossing a river. Indica alguém que deixou a terra de ídolos, disposto a seguir ao Deus verdadeiro. It indicates someone who left a land of idols and is willing now to serve the true God. E finalmente chegou na terra que Deus lhe prometeu, a terra de Canaã. And finally he got to the land promised by God, the land of Canaan. Primeiramente, ele se acampou, armou sua tenda em Siquém. And first of all, he placed his tent in the land of Shechem.
E Shechem. Siquém fica num vale entre os dois montes Gerizim e Ebal. And Shechem is in a valley between two mountains, the mountain Gerizim and the mountain Ebal. Gerizim representa a bênção de Deus Gerizim represents God's blessing, e Ebal representa a maldição. and Ebal represents cursing. Quando o povo de Israel estava para entrar na boa terra de Canaã, When the people of Israel was about to enter into the land of Canaan, Deus os levou diante desses dois montes, Gerizim e Ebal, God took them before these two mountains, Gerizim and Ebal, e recomendou-lhes que fizessem uma escolha antes de entrar na terra de Canaã. and he recommended them to make a choice before entering into the land of Canaan. Se eles ouvissem atentamente a palavra do Senhor If they heeded attentively the word of the Lord e guardar e observar a sua palavra, and kept his word, estariam escolhendo a bênção, they would have chosen the blessing. estariam recebendo a vida. They would have received life. No entanto, se eles não ouvirem a palavra de Deus atentamente, However, if they had not heeded the word of the Lord não cumprirem e observarem as suas palavras, and had not fulfilled and accomplished his words, pelo contrário, seguirem a outros deuses como os povos da terra, but on the opposite, if they had followed the other gods like the peoples of the land, eles estariam escolhendo o Monte Ebal, que é o monte da maldição. they would have chosen mountain Ebal, which is the mountain of cursing. O Monte Gerizim representa a vida Mountain Gerizim represents life, e o Monte Ebal representa a morte. and mountain Ebal represents death. Nós ontem vimos que se você colocar sua mente no Espírito, vai te conduzir para vida e paz. Yesterday we saw that if you set your mind in the Spirit, that will lead you to life and peace. Se você colocar sua mente nas coisas da carne, dará para a morte. If you set your mind on the things of the flesh, that will lead you to death. Em outras palavras, a cada momento você tem uma escolha diante de você. In other words, every time you have a choice before you, E você é quem escolhe onde colocar os seus pensamentos. and you are the one who make a choice where you're going to set your thoughts. Os nossos jovens escolheram a vida. Our young ones chose life. Os nossos adolescentes amam a palavra de Deus. Our teenagers love the word of the Lord. Já na tenra idade, eles amam com reverência tudo que sai da boca de Deus. They're so young, but they have this reverent love towards everything that comes out of the mouth of God. Ainda que cada um cumpre os seus deveres escolares, Even though they have their duties at school. mas o que direciona a vida deles é a palavra de dia e de noite. But what guides their lives is the word, day and night. E isso tem os feito escolher a vida. And this is causing them to choose life. E quando chegam na idade de emancipação, 17, 18 anos, And when they come to the age of emancipation, 17, 18 years já, old, já saindo do ensino médio, they are finishing high school. e eles estão diante dele a questão de ser aperfeiçoado no SEAP por um ano. Before them, there is this opportunity to be perfected at GPC for 1 year. Eles então participam de pregação do evangelho do reino e também das missões. So they can participate in the preaching of the gospel and in the mission trips. Eles se tornam então guerreiros do Senhor para lutar pelo reino de Deus. They become warriors of the Lord to fight for the Lord's kingdom. Mesmo que depois desse ano do SEAP e das missões voltem a estudar, Even if after this 1 year of GPC and missions, they go back to their studies. mas eles já terão um status e uma postura de que luta pelo reino. But they will have a status, an attitude of someone fighting for the kingdom. Então é alguém que escolheu o Monte Gerizim
escolheu seguir a palavra do Senhor, escolheu a bênção. So this is someone who chose the mountain Gerizim to follow the word of the Lord. He chose blessing. Depois Abraão se moveu mais ao sul para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda entre Betel e Ai. Then Abraham, he moved his tent towards the south between Bethel and Ai. Betel representa a casa de Deus e Ai representa um montão de ruínas. Bethel represents the house of God, and Ai represents a pile of ruins. Se você que escolheu a bênção, você estará escolhendo a edificação da casa de Deus. If you choose blessing, you will choose the building of the house of the Lord. Você escolheu viver na casa de Deus. You chose to dwell in the house of God. E há na escritura que diz um dia no átrio do Senhor melhor do que 1000 dias no mundo. And the scripture says that one day in the house of the Lord is better than 1,000 years in the world. Se você escolhe edificação da casa de Deus, da igreja, If you choose the building of the house of the Lord, of the church, a sua vida será uma vida de bênção de vida e de alegria. your life will be a life of blessing and joy. Ainda que tenhamos pressões e dificuldades, Even if we have pressure and difficulties. mas o Senhor é com você. But the Lord is with you. Mas se você escolher desenvolver-se a sua prosperidade no mundo, But if you choose to develop your prosperity in the world, ainda que tenha muito sucesso material, ganhe muito dinheiro, even if you're successful with material things, you make a lot of money. você vai perceber que essa vida de prosperidade material não vai te levar a um bom final. You will realize that this life, this prosperous life with material things will not give you. Infelizmente, alguns experimentaram esse caminho, no final descobrem que perdeu o casamento, perdeu os filhos para o mundo, para as drogas, e no fim virou um montão de ruínas. You will end up not so well. Many they lost marriage, children, and their lives became ruined. Vamos fazer a escolha certa. Let's make the right choice. Se inscreva para o SEAP. Sign up for GPC. Mesmo que seja por um período. Even if it's just for a period of time. Você não pode passar um tempo maior, If you can't stay for a long time. mas esse pequeno período vai ajudar você. But this short period of time will help you. Depois disso, então, nós entramos na mensagem de hoje, capítulo 12, em versículo 10. After that, we enter into today's message in verse 10, chapter 12. Abraão, então, desceu ao Egito. Abraham went down to Egypt. Egito representa o mundo. Egypt represents the world. E, primeiramente, um mundo de sustento para sobrevivência. And first of all, the world of sustenance for our survival. Nós sabemos que este mundo, né, é um sistema de cosmos que o inimigo de Deus domina essa terra. We know that the world is a system where the enemy, he rules the earth. Através da sua necessidade de sobrevivência, a sua necessidade de entretenimento e a sua necessidade de segurança, Through your need for sustenance, survival, for entertainment and safety que o mundo oferece para você, that the world offers to you. e o Satanás quer, através do mundo, escravizar você Satan wants, through the world, to enslave you e usurpar o seu tempo para o mundo e não para servir a Deus. and he wants to usurp your time for the world and not to serve God. Aconteceu então uma grande fome na terra de Canaã. Then there was a famine, great famine in the land of Canaan. E Abraão estava ali na região de Canaã. And Abraham was over there in the land of Canaan. E aqui, versículo 10 diz: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra.
Verse 10 says, Now there was a famine in the land, and Abram went down to Egypt to dwell there, for the famine was severe in the land. Porque Deus permitiu que Abraão fosse tirado de Ur dos Caldeus, trazido para a terra prometida e fizesse Abraão passar por uma grande fome. Why did God allow Abraham to get out of Ur of the Chaldeans, come to the land of the promised land, and now go through a famine situation? Na verdade, toda pessoa que Deus escolhe e quer servir a Deus é necessário passar por alguns testes. In reality, every person chosen by the Lord have to go through some tests. Vocês sabem que a primeira prova que o homem deve vencer é o mundo do sustento. You know that the first test that we must overcome is the world of sustenance. Porque o sustento é uma coisa muito concreta. Because sustenance is a very concrete, solid thing. Agora mesmo, você já está pensando no almoço. Right now, you are thinking about lunch. O que eu vou comer no almoço? What am I going to eat for lunch? E mais ao longe ainda, você já está pensando no jantar e no almoço de amanhã. And if you go a little further, you are thinking about what you're going to eat for dinner and lunch tomorrow. Porque nenhum homem quer passar fome. Because no person wants to go hungry. É horrível passar fome. It's terrible to go hungry. E o sustento é uma coisa muito presente, muito concreto. And sustenance is very concrete, is very present. Qualquer outra coisa ainda dá para esperar um pouco, mas comida não dá. Anything else you can wait a little longer, but food, no, you can't. Por isso que o primeiro teste de um homem é o mundo do sustento. That's why the first test for man is the world of sustenance. Jesus, quando ele jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto da Judeia. He fasted for 40 days and 40 nights Mateus in the 4, wilderness. Mateus 4. Matthew chapter 4. Versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verse 1, Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Então veio o tentador, aproximando-se, lhe disse: Now when the tempter came to him, he said, E se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pães. If you are the Son of God, command that these stones become bread. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Quando você tem fome, é difícil você negar essa necessidade. When you are hungry, it is very difficult for you to deny this need. Então, Abraão teve de ir até o Egito para buscar comida. So Abraham had to go down to Egypt seeking food. Eu já disse, Egito representa o mundo. And I said that already. Egypt represents the world. E quando você vai ao mundo para buscar comida, buscar alimento, when you go to the world seeking for food, você paga algum preço. you have to pay a price. Vamos continuar lendo. Let's continue Gênesis reading. 12, versículo 11. Genesis 12, verse 11. Perdão. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem seis que é mulher de formosa aparência. And it came to pass, when he was close to entering Egypt, that he said to Sarai his wife, Indeed, you know that you are a woman of beautiful countenance. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão deixando-te com vida. Therefore it will happen,
when the Egyptians see you, that they will say, this is his wife, and they will kill me, but they will let you live. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you. Como eu disse a Abraão, ele buscava o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Like I said, Abraham was seeking the true God who created heavens and earth. Ele conhecia que esse Deus que criou todas as coisas é um Deus onipotente, poderoso. Tudo ele pode. He knew that this God who had created everything, he was an omnipotent God and he could do anything. Era poderoso para cuidar das suas necessidades. And he was powerful enough to take care of all of his needs. No entanto, a falta de comida é mais presente do que, um pouco de fé que ele tinha. However, the need for food was more present than the faith that he had. Por isso, irmãos, quando falta, uma falta mais premente, mais presente, é um bom teste para a nossa fé. Therefore, saints, when there is a lack of something we need, it is a test for our faith. Você passa fome e olhar para sua família passar fome. You're hungry, but then you look at your family and they are hungry as well. Principalmente seus filhos, ainda que Abraão não tinha filho. Especially your children, even though Abraham had no children. Você fica apertado, você fica pressionado, não fica? You feel pressure. Irmão, é nessa hora que é difícil crer em Deus. At this very moment, it is very difficult to believe in God. E Deus não exigiu mais do que isso. And God did not ask much more than that. Deus permitiu que ele fosse até o Egito. God allowed him to go to Egypt. Só que para buscar alimento no mundo, ele pagou um preço que é mentir. But when he went down to seek for food in the world, he had to pay a price, which was lying. Ele precisou mentir para preservar a sua vida. He had to lie to preserve his life. A sua mulher, ainda que para nós já tinha idade, mas era extremamente formosa, bonita. Even though his wife was a little older, but she was still very beautiful. Então, quando aqui, versículo 14, tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. So it was when Abram came into Egypt that the Egyptians saw the woman, that she was very beautiful. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. The princess of Pharaoh also saw her and commended her to Pharaoh, and the woman was taken to Pharaoh's house. Claro, o Faraó entendeu que era irmã de Faraó, de Abraão. Of course, Pharaoh understood that she was Abram's sister. Viram-na, este Faraó, por causa dela, tratou bem a Abraão, o que veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. He, Pharaoh, treated Abram well. For her sake, he had sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, female donkeys and camels. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. But the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. Aí quando Abraão descobriu que era mulher de Abraão, por isso ele estava sendo castigado. When Pharaoh found out that she was Abram's wife, and that was the reason that he was being punished. E chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher? And Pharaoh called Abram and said, what is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te.
Why did you say, she is my sister? I might have taken her as my wife. Now therefore, here is your wife. Take her and go your way. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. So Pharaoh commanded his men concerning him, and they sent him away with his wife and all that he had. Resumo da história. Quando nós buscamos o mundo por causa da sobrevivência, do sustento, Summarizing the story, when we seek the world because of sustenance, survival, o homem, para sobreviver no mundo, às vezes precisa mentir, in order to survive in the world, man has to many times to lie. precisa usar das suas artimanhas, das suas espertezas para sobreviver naquelas águas. He needs to use his tricks and cleverness to survive in this water. Assim como Abraão teve que mentir em lugar de confiar na providência divina. Just like Abraham had to lie instead of trusting in the divine care. A consequência disso pode ser a perda do seu casamento, And the, pode ser a perda da sua família. and the consequences of that could be the loss of your family, of your marriage. Mas Deus era com Abraão, mesmo assim, não tendo sido aprovado nisso, claro que era o início da sua vida de fé, But God was with Abraham, even though he had not approved that, because he was in the beginning of his life of faith. Deus ainda teve misericórdia, usou tudo isso para enriquecer extremamente a Abraão. But God still had mercy on him and used all of that to supply riches to Abraham. Então Abraão se tornou muito rico. So Abraham became very rich. Mas lembre-se que, se você ler também Hebreus capítulo 11, você vai ver que Abraão não colocava o seu coração nas coisas materiais. But remember, if you read Hebrews chapter 11, you will see that Abraham, he did not put his heart on material riches. Então, ter muitas riquezas, ter muitas posses é uma outra provação. Therefore, to have material riches, possessions, is another test. Se o seu dinheiro, sua riqueza, seus bens, o seu patrimônio não acaba dominando você. If your money, your possessions, they end up ruling you, dominating you. Nesse ponto podemos ver que Abraão é aprovado. In this point, we can see that Abraham was approved. Então agora acontece uma segunda consequência no capítulo 13. So now in chapter 13, there is another consequence. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Then Abram went up from Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him, to the south. Não sei se você conhece um pouco o mapa daquela região, né? I'm not sure if you're familiar with the map of that region. A terra de Canaã, né? Onde Abraão armou suas tendas. Ele teve de descer ao sul, passando por Neguebe, e entrar no Egito mais ao sul ainda. The land of Canaan, where Abraham had set his tent, he had to go down towards south, crossing the Negeb region towards Egypt, which is even further south. E agora na volta ele sai do Egito, passa por Neguebe e volta para Canaã, onde ele estava. So now on his way back, he left Egypt, passing through Negeb, going towards the land of Canaan. Nesse momento ele estava já em Canaã. At this time he was already in Canaan. Versículo 2 diz: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Verse 2 says, Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. And he went on his journey from the south as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai.
é onde eu disse na mensagem anterior que ele estava outra vez entre duas escolhas, Betel, casa de Deus, e Ai, um montão de ruínas. And that is what I said in the previous message when he was before two choices. Bethel, the house of God, and Ai, a pile of ruins. Mas tendo o coração puro de buscar o Senhor, né, ele, segundo a palavra de Deus que ele creu, ele partiu para a terra da promessa. Quando saiu de Ur dos Caldeus, não sabia para onde ia, mas ele acabou habitando nesse lugar, armando sua tenda entre Betel e Ai. But having a pure heart, he believed in the word of God, not knowing where he was going to. He ended up in this place between Bethel and Ai. Ainda que ele não sabia onde Deus iria dar-lhe a terra, mas ele saiu, mesmo sem saber onde ia, ele saiu pela fé na palavra de Deus. Even though he did not know where God would give him the land, he went up believing in the word of God. Irmãos, isso é muito importante, conforme nós falamos ontem na primeira mensagem. Saints, this is very important as we spoke yesterday in the message. Nós devemos aprender em crer na palavra do Senhor, do jeito que ele fala conosco. We must learn to believe in the word of the Lord, the way he speaks with us. Não seja como Saul, que deu a sua opinião sobre o que Deus falou com ele. Do not be like Saul, who gave his opinion referring to what God spoke with him. Não use a sua lógica, o seu raciocínio humano para opinar sobre a palavra de Deus. Do not use your logic, your human rationale to give your opinion to what God is talking to you. A palavra de Deus não precisa da sua opinião. The word of God does not need your opinion. A palavra de Deus não precisa do seu filtro. The word of God does not need your filter. Não precisa de sua avaliação. It does not need your assessment. Apenas precisa da sua fé cega. It only needs your blind faith. Creia em Deus. Believe in God. Siga ao Senhor. Follow the Lord. Execute a sua palavra. And accomplish His word. E obedeça a sua palavra. And obey your word. Sem nada lhe acrescentar, sem nada lhe subtrair. Not adding anything or removing anything. Esse é o segredo da nossa bênção. This is the secret of our blessing. Se você quer servir ao Senhor e ter bênção, seguir atentamente o que Deus fala. If you want to follow the Lord and have the blessing, you need to follow attentively what He's speaking. Por exemplo, se você fosse Noé. For instance, if you were Noah. Um dia Deus aparece a você e diz que essa geração má, essa geração violenta, encheu a terra de maldade, eu vou destruir com dilúvio. And one day God appears to you and He says, this evil generation, which is filled with wickedness, I will destroy them, sending the flood. Eu vou salvar a sua família, só que você precisa construir uma arca. And I will save your family, but you have to build an ark. Que tamanho é a arca? Barquinho para minha família? And how big is the ark? A small boat for my family? Não, é uma arca de 300 côvados de comprimento. No, it is an ark of 300 cubits of length. Quanto vale um côvado? What is one cubit? Eu sei só na métrica, né? Equivalente a um côvado a 45 centímetros. One Eu não sei cubit em polegadas. is equivalent to 45 centimeters. Não sei quanto equivalente em polegadas, não sei. I'm not sure Yeah. what is the equivalence in inches. Então daria em torno de um pouco menos do que 150 metros de comprimento. So it's a little shy of 150 meters of length. Era
uma arca, uma caixa enorme It was an ark, a box, an enormous box. que Noé levou praticamente 100 anos para fazer. And it took almost 100 years for Noah to build that ark. Agora imagina você, o Senhor aparecer você e falar, faz uma arca de 150 metros de comprimento. But think about that. The Lord appears to you and tell you, build an ark 150 meters Ainda of length. naquele tempo, sem ferramentas, sem equipamento. And back then, without tools or any equipment, Você vai falar, Deus, você está louco. you will say, God, you're crazy. Como é que eu vou fazer isso? How can I do that? Não dá para fazer. I can't do it. Mas você não vê na Bíblia que Noé questionou. But you do not see in the Bible that Noah was questioning. Deus só quer que você creia na palavra dele. God just wants you to believe in the word. Ele faz. He will do it. Ele te dá sabedoria. He will give you the wisdom. Ele te dará todo o necessário para fazer. He will give you all the means necessary to do it. É o que aconteceu conosco. This is what happened to us. No ano 2020, o Senhor nos prometeu um reforço de exército de jovens santos. Back in 2020, the Lord promised us a reinforcement of an army of holy youth. Em Salmo 110, versículo 3. In Psalms 110, verse 3. E nós não tínhamos adolescentes na igreja que esteja em luta. And we did not have teenagers in the church who were fighting. O que nós tínhamos de adolescentes estavam apáticos quanto à palavra de Deus. What we had back then were teenagers who did not want to, apathetic teenagers. Mas em 2020 nós cremos nessa palavra. But in 2020 we believed in this word. No final de 2021 o Senhor começou a nos dar. And at the end of 2021 the Lord started giving us. E hoje nós temos mais de 500 casas de adolescentes ao redor do mundo. And today we have over 500 houses of teens around the world. E os adolescentes hoje são como esses que estavam aqui na frente, loucos pelo Senhor, loucos pela palavra do Senhor. And the teenagers, they are like those today in the front, crazy for the word of God. Quem os levantou? O Senhor. Who rose them up? The Lord. Se o Senhor dá uma palavra para você, creia. If the Lord gives you a word, believe it. Não é a sua capacidade que vai executar, It is not your capacity who is going to execute it, mas é a sua fé que vai possibilitar Deus executar por meio do seu Espírito. but your faith will allow God to operate it through your spirit, through His Spirit. Por isso, irmãos, vamos crer na palavra de Deus. Therefore, saints, let's believe in the word of God. Então Deus aí chegou, vamos lá, no versículo 3, né? Já lemos, né? Let's go, verse 3. Agora versículo We 4. read verse 3, now verse 4. Então Abraão foi até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Then Abraham went to the place of the altar which he had made there at first, and there Abram called on the name of the Lord. Aqui mostra que Abraão não era alguém que sacrificava-se aos ídolos para benefício próprio, para lucro próprio. Here shows us that Abraham, he did not sacrifice to idols for his own benefit. Ele dependia totalmente do Senhor. He depended completely on the Lord. Ele era alguém que invocava o nome do Senhor, pedia direção, pedia socorro ao Senhor. He was someone who called on the name of the Lord, asking for help and direction. Por isso nós também devemos viver uma vida de invocar o nome do Senhor. That's why we also need to live a life of calling on the name of the Lord. Isto é, não confiamos na nossa capacidade, mas nós confiamos em Deus. In other words, we do not trust in our capacity, but we trust in God. Porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra, Ele é o meu Senhor. Because He is the God who created heavens and earth, and He is my Lord. Ele é quem me guia na minha vida. He is the one who guides me in my life. Aí versículo 5, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Verse 5 says, Lot also, who went with Abram, had flocks and herds and tents.
e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Now the land was not able to support them, that they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. Então, primeiro quero dizer para vocês que a bênção que Deus deu a Abraão e também pela sua providência lá no Egito, Deus enriqueceu grandemente Abraão. So first of all, I want to tell you that the blessing that God gave to Abraham and also all the supply he gave to Abraham in Egypt. Lembre-se que Ló ia com ele. Remember that Lot was going with him. Deus queria que Abraão saísse de Ur dos Caldeus ou mais tarde de Harã e saísse totalmente da sua parentela. God wanted Abraham to come out of the Ur of the Chaldeans and later on from Haran and go to away from his parents' house. Mas Ló, que era seu sobrinho, filho de seu irmão Harã, que morreu, e ficou só, ele levou consigo. But Lot, who was his nephew, the son of his brother who had passed away, he stayed with him. Talvez por duas possibilidades. Uma, levou porque o seu pai morreu, ele estava cuidando como filho. Perhaps because he did that because his father, Lot's father, had passed away, and then he was taking care of Lot as his son. Uma segunda possibilidade é que Ló era um jovem, quem sabe nessa viagem toda eu iria precisar de alguém mais jovem para ajudar em alguma coisa. And perhaps another possibility is that Lot was a young one, and Abraham thought that he could use the help of Lot during Mas the journey. se você não cumpre tudo que Deus fala, um dia vai te trazer problema. But if you do not fulfill everything that the Lord speaks with you, one day that's going to give you trouble. Lembre-se que Ló ia com ele em todo lugar por onde passava. Remember that Lot was coming with him everywhere he was going. E Deus abençoava Abraão. And God was blessing Abraham. Se tornou um homem muito rico. And he became a very rich person. E Abraão pegou carona nisso. And Lot, he was taking a ride in that. Abraão também tinha gado, né, rebanhos, Ló. né? Ló, né? Ló também tinha, né, gado, rebanhos e tendas. And Lot also, he had flocks and herds and tents. Eu não sei como explicar para vocês. Eu acho que do jeito que Abraão tratou Ló como filho, o Ló não deveria ter algo à parte dele, para ele. I don't know how to explain that to you, but the way Abraham took care of Lot as his own son, Lot should not have had something separate for himself. Por alguns, né, mesmo na história da igreja, alguns se beneficiam de algum líder da obra, né, estando perto dessa liderança e acaba também de carona se enriquecendo de alguma forma. Some in church history, some get some benefit by following a leader, and they end up getting rich somehow with some kind of riches. Eu digo riqueza, não necessariamente riqueza material. Not necessarily I'm talking about material riches. Se ganha fama, ganha nome, né, por estar perto de um líder They espiritual. may gain fame and a name by being close to a spiritual leader. E se torna conhecido, né, pelas pessoas And he becomes well known by other people. e acaba tendo a sua obra à parte da obra que Deus confiara a Abraão. And he ends up having his own work separate from the work that God entrusted to Abraham. Eu não sei se você entendeu.
I'm not sure if you understand Se that. Abraão foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus, If Abraham was called by God to do God's will, e tudo que Deus deu para Abraão era para fazer a vontade de Deus. and everything that God had given to Abraham was supposed to do God's will, Se eu tivesse a mesma visão de Abraão, seguindo Abraão, if I had the same vision following Abraham, eu sou totalmente um com Abraão fazendo a vontade de Deus. I'm completely one with Abraham doing God's will. O que Deus deu de gado e riquezas para Abraão é para fazer a vontade de Deus. What God gave to Abraham as herds and possessions is to do God's will. Eu não deveria ter os meus bens além do que é para fazer a vontade de Deus. I should not have had my own possessions besides that which was supposed to do God's will. Porque Abraão nunca colocou o coração nessas coisas materiais. Because Abraham never put his heart on material things, material riches. Você vai dizer, mas Pedro, é você que está falando. But you're going to say, Então vamos, Pedro, you're saying that. então vamos ver Hebreus 11. So let's read Hebrews Tem 11. a prova bíblica aqui, né? There is a biblical proof of that. Versículo 8. Hebrews 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Verse 8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out, not knowing where he was going. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. By faith, he dwelt in the land of promise as in a foreign country, Habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Quando Abraão chegou em Canaã, Deus disse: Eu darei a ti e a tua descendência esta terra. When Abraham got to Canaan, God told him, I will give you this land. Mas por toda a vida, Abraão continuou vivendo em tendas, peregrinando sobre a terra que Deus lhe prometeu dar. But for his entire life, Abraham, he was dwelling in tents as a pilgrim. Ele nunca reclamou de Deus me prometeu a terra, mas cadê o título de propriedade? He never complained to God, God, you promised me the land, but where is the title? Até a sua morte, ele viveu em tendas como peregrinos e estrangeiros. Until his death, he dwelt in tents like pilgrims and foreigners. Versículo 13: Todos esses morreram na fé, sem ter tido as promessas. Verse 13, these all died in faith, not having received the promises. Vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. But having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. And truly, if they had called them to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. But now they desire a better, that is, a heavenly country. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them. Que cidade? Voltando para o versículo 10. Which city? Going back to verse 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Aqui prova que Abraão não esperava muita coisa material. This is the proof that Abraham was not
going after material things. Tanto é que você lendo toda a história de Abraão, que nós ainda vamos chegar lá, tudo que ele possuía de terra era uma caverna de Macpela que ele comprou ali perto de onde ele armou tenda para enterrar sua esposa Sara. If you go through the story of Abraham, you will realize that the only piece of land that he possessed was a cave where he buried his wife, Sarah. Seu coração não era para se enriquecer nessa terra. His heart was not to become rich on this earth. Nós também não colocamos nosso coração nas coisas materiais. We also do not place our hearts on material things. Nós também vivemos como estrangeiros e peregrinos nessa terra. We also live as pilgrims and strangers on this earth. Porque a nossa pátria não está nessa terra. Because our country is not on this earth. Nosso reino é o reino dos céus. Our kingdom is the kingdom of heaven. Nós lutamos pelo reino dos céus. We fight for the kingdom of heaven. Por isso não se apegue às coisas materiais. So therefore, do not get attached to material things. Mas o mesmo não podemos dizer do seu sobrinho Ló. But we cannot say the same for his nephew Lot. Ló amava os bens materiais. Lot loved material things. Pela carona, pela sua proximidade de Abraão, ele teve tendas, gado e rebanhos. By taking a ride with Abraham and being close to him, he ended up possessing herds and tents. E aí não podiam mais habitar juntos. And they could no longer dwell together. Não sei se vocês percebem aqui. I don't know if you can realize here. Se não houvesse essa separação de propriedade de Abraão e propriedade de Ló, If they had no separation between the possessions of Abraham and Lot, caberia todos no mesmo lugar. they could all fit in the same place. Pelo fato de ter que separar, But because they had separated, tente construir curral para Abraão e curral para Ló. they had to have a place for Abraham and a place for Lot. Toda a estrutura tem que ser duplicada. And all the infrastructure had to be duplicated. Até os pastores que cuidam dos animais têm que ser separados. Even the shepherds taking care of the animals had to be separate. Aí não dá para viver mais juntos. Then you cannot dwell together. Se fosse um só rebanho, If they had only one flock, por mais numeroso que seja, no matter how big it was, não tinha problema. they would be okay. Apenas né, grupo de gado. If they had only one herd, Teria apenas um grupo de pastores, they would have only one group of shepherds. não teria problema. They would not have any problem. Irmãos, se nós na igreja, Saints, if we in the church, você se aproveita de carona do ministério de alguém que o Senhor levantou, if you take the advantage, taking a ride on the ministry of someone that God raised, para você ter um grupo à parte, for you to have your own group, para você ter seus seguidores à parte, for you to have your own followers, aí não dá para conviver mais junto. then you cannot dwell together. Graças ao Senhor que essa obra não é minha nem sua. Thank the Lord that this work is not mine, neither yours. Essa obra é do Senhor. This work is the Lord's. Nós conseguimos conviver juntos. We can dwell together. Porque eu não tenho a minha obra, você tem a sua. Because I do not have my work and you have yours. Nós somos servos à obra do Senhor. We are servants in the Lord's work. Por isso nós podemos conviver com harmonia, That's why we can live in a harmony, com um coração puro. with a pure heart. Olha que gostoso nós estamos vivendo nossos dias. Look, it's so enjoyable how we're living these days. Não há competição. There is no competition. Não é o que é meu, o que é seu. It is not what is mine, this is yours. Temos um só sentimento. We have the same feeling. Pensamos todos a mesma We coisa. think the same thing. Temos o mesmo amor. We have the same love. Somos unidos de alma. We have the same soul. Mesmo sentimento.
the same feeling. Não há rivalidade entre nós. There is no rivalry between Ninguém us. busca vaidade entre nós. We're not seeking vanity among ourselves. Cada considerando o outro superior a si We're mesmo. considering others superior to ourselves. Ninguém considera somente o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. We do not consider only our things, but also what belongs to others. Só assim podemos viver juntos. This is the only way we can live together. Vocês entenderam? Do you understand it? Eu espero que vocês percebam o que eu quero dizer aqui. I hope you can realize what I'm trying to say here. Qual deveria ser a atitude de Ló? What should have been Lot's attitude? O que você acha? What do you think? Ló deveria ter a atitude de Rute. Lot should have the attitude of Ruth. Vamos dar uma olhada em Ruth, Let's take a look at capítulo Ruth. 1. Ruth, chapter 1. Onde está Ruth? Where is Ruth? Onde está Ruth? Where is Ruth? Cadê a Ruth? Where is Ruth? Está aí a Ruth? Is Ruth over here? Ruth. Por que eu não estou achando a Ruth Where is aqui? Ruth? I can't find it. Aqui. Também não estava achando. Cadê a Ruth? Where is Ruth? Ruth, cadê você? Depois de Juízes. Depois de Juízes. Então, cadê a Ruth? Antes de Samuel. Antes de Samuel, Where is né? Ruth? Depois de Juízes. É um livro tão curto que você não Such a você não short acha na book Bíblia, that you né? can't even Capítulo find 1, it in the versículo Bible. 16. Chapter 1, verse 16. Vocês conhecem a história de Ruth, não vou poder explicar muito. You know Ruth's story, so I'm not going to explain much. Tinha um homem, né, capítulo 1, versículo 1, nos dias que o julgavam juiz, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Chapter 1, verse 1 says, Now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Aí passou um tempo, esse homem morreu, Then after a while, this man passed away, died. deixando então Noemi, né, viúva. And he left Naomi as a widow. E os seus 2 filhos, cada tomou por mulher uma moabita. And his 2 sons, they took each one of them a Moabite woman for wife. E depois os 2 filhos também morreram. But then after a while, his 2 sons died. Ficou só a sogra judia e 2 noras moabitas. So there was only the mother-in-law, a Jewish woman, and 2 Moabites as the daughters-in-law. Então Noemi disse para suas 2 noras: olha, vocês ainda são jovens e vocês são moabitas, eu vou voltar para minha terra, para Judá, né? E vocês então cada case, né, de novo para, né, eu não me siga não, que eu não tenho mais nada, não tenho mais filho para dar para vocês. Then Naomi told her 2 daughters-in-law, "You're still young. I'm going back to Judah. You go ahead and get married again. I have nothing to provide for you." Mas depois de muito insistir, a primeira nora acabou concordando e se apartou de Noemi. And after insisting for quite a while, the first daughter-in-law agreed and went away. Mas a Ruth, a segunda nora, não queria largar Noemi. But Ruth, the second daughter-in-law, did not want to go away from Naomi. Noemi fala para ela: Ruth, vai, porque eu não tenho um filho mais para dar para você, não. Naomi told Ruth, "Go your way. I do not have another son to give you." Mas a Ruth se apegou tanto de Noemi e também do Deus de Noemi. But Ruth was so tied to Naomi and to the God of Naomi. Então ele disse, versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Then verse 16 of chapter 1, but Ruth said, "Entreat me not to leave you or to turn back from following after you." Ló deveria dizer para o seu tio Abraão: eu
eu saí contigo, eu não tenho nada. Tudo que tu tens é Deus que te deu, é para fazer a vontade de Deus. Eu sou um com você. Lot should have told Abraham, his uncle, Abraham, I do not have nothing. Everything I have is to be with you. I'm one with you. Só me deixa seguir-te. Só me deixa Just let seguir-te. me follow you. Mas não, Ló pôs olho gordo dele nos bens. No, Lot set his eyes on his possessions, his wealth. E a Ruth disse para Noemi, porque aonde quer que fores, irei eu. But Ruth told Naomi, for wherever you go, I will go. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. And wherever you lodge, I will lodge. O teu povo é o meu povo. Your people shall be my people. O teu Deus é o meu Deus. And your God, my God. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Where you die, I will die, and there will I be buried. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Bom, se isso tivesse acontecido, não haveria questão de não conseguir habitarem juntos. Brothers and sisters, if that had happened, there wouldn't be the situation of not being able to dwell together. Por que nós estamos conseguindo habitar juntos? Why can we dwell together? Porque não tem o que é meu, o que é seu. Because there is not what is mine and yours. A hora que a gente começa a separar o que é meu, o que é o seu, não dá para conviver mais juntos. By the time we separate, this is mine, this is yours, we can no longer live together. Eu vou usar alguma palavra que é hebraica, né? Voltando lá para Hebreus 13. Going back to Hebrews Gênesis 13. To Genesis 13, we're going to use some Hebrew word. Versículo 6. Verse 6. Aqui diz assim: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. Here says, now the land was not able to support them, and they might dwell together, for their possessions were so great that they could not dwell together. De modo que já não podiam habitar um na companhia de outro. No final do versículo 6. It was so great that they could not dwell together. Habitar aqui em hebraico é yashab. The Hebrew word for dwelling is yashab. Juntos, né? É yachad. And together is yachad. Yashab significa habitar, morar, estabelecer-se. And yashab means to dwell, to establish, to settle. Yachad significa união, unidade, junto, ao todo, todos juntos. And yashad means unity, together, all together. Então, eles não podiam yashab e yachad. So they could not do yashab and yachad. Não podiam habitar juntos em harmonia. They could not dwell together in harmony. Essas mesmas duas palavras estão em Salmo 133, que você conhece bem. These very two words are also present in Psalms 133 that you know very well. Vocês conhecem Salmo 133? Do you know Psalms 133? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Oh, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Viverem aqui é yashab. To dwell here is yashab. Unidos aqui é yachab. And together is yashad. Então Salmo 133 mostra que é possível nós vivermos juntos. So Psalms 133 shows us that it is possible to dwell together. Quem tem a mesma visão podem viver juntos.
Those who have the same vision can dwell together. Quem faz a mesma obra pode viver juntos. Those who do the same work can dwell together. Porque nós não temos uma obra em particular. Because we do not have our own work. Nós estamos aqui pela obra do Senhor. We are here for the Lord's work. Então nós podemos viver juntos em harmonia. Therefore we can dwell together in harmony. Por isso esse salmo é maravilhoso, é como óleo precioso sobre a cabeça de Arão. That's why this psalm is so wonderful. It is like the precious oil upon the head. Óleo precioso é aquele óleo, vocês se lembram de Êxodo 30, o óleo da unção, unguento, que é usado para ungir o sumo sacerdote. This precious oil is that precious anointing oil of in Exodus 30 to anoint the priests. Quem vive juntos nessa união, nessa harmonia, é como é ungido por esse óleo da unção que desce na cabeça de Arão e vai para a barba de Arão. Those who dwell together in harmony, they are anointed by this precious oil going down from the head of Aaron. E vai descendo, descendo, descendo até a orla das vestes. To the beard and goes down and down towards his garments. Nós the edge of his todos garments. estamos debaixo dessa unção. And we all are under this anointing. Nós somos uma coisa só. We are one thing. Não tem nada separado entre nós. There is no separation between Nós us. todos estamos debaixo desse óleo da unção, cobertos por esse óleo We da are all unção. under this oil, this anointing oil, covered by it. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. Lembra que nós que lutamos pelo reino de Deus somos Sião. Remember that we who fight for the kingdom are Zion. Nos montes de Sião, o orvalho do Hermon rega, desce sobre nós. In the mountains of Zion, the dew of Hermon, they descend upon us. Por isso você sente-se regado aqui. That's why you feel refreshed here. Quem vive nessa harmonia, nessa unidade, sente-se refrescado. Whoever lives in this harmony and unity feels refreshed. E ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. For there the Lord commanded the blessing, life forever. É como o povo, no começo da vida da igreja em Jerusalém, capítulo 2 de Atos, eles viviam tudo em comum. It is like the beginning of the church in Jerusalem. People had everything in common. Atos 2:44, Acts 2, né? 44. Como right? diz, todos What os does que it say? creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Now all who believed were together and had all things in common. Não são separados. They were not separated. O que é meu, o que é seu. What is mine and what is yours. Estavam juntos. They were together. Yashab Yashab and Yashad. podem viver juntos em unidade, They can dwell em harmonia. together in oneness, in Irmãos, harmony. o Senhor nos levou hoje, a vida da igreja, de volta para esse momento maravilhoso do início da igreja. Saints, the Lord is taking us together today to this wonderful beginning of the church life. Irmãos, não existe segundo lugar com esse ambiente que nós vivemos. Saints, there is no other place with such an atmosphere like this one that we live in. Só o Espírito é capaz de fazer. Only the Spirit can do that. O ambiente entre nós é celestial. The atmosphere amongst ourselves is heavenly. O jardim do Éden, naquele momento, primeiro momento da inocência, voltou agora na vida da igreja. The Garden of Eden, in that first time, is back now to the church life. Jardim do prazer. The garden of pleasure. Não tem meu e seu. There is not what is mine and Todos yours. habitamos juntos. We all dwell together. Vivemos em unidade. We live in unity. Fazemos a mesma obra. We do the same work, Mesmo foco. the same focus, Mesma frequência. the same frequency, Mesma fase. the same phase.
Deus pode usar sua igreja para fazer a obra sobrenatural. God can use His church to do a supernatural work. É exatamente isso, é a realidade de Filipenses 2:2. And this is exactly the reality in Philippians E 2:2. Paulo fala: completai a minha alegria, That Paul says, fulfill my enjoyment, de modo que penseis a mesma coisa. that you may think the same thing. Então, infelizmente, irmãos, para não haver contenda entre Abraão e Ló, né, entre os pastores de Abraão e pastores de Ló, porque começaram a contender, né, porque somos parentes chegados. Podemos continuar a ler aqui. Let's né? continue reading. Né, aqui, versículo, onde estou aqui? Versículo 7, né? Então disse Abraão a Ló: para que não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes chegados. Verse 7, and there was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites then dwelt in the land. Irmão, não tem que ter meus pastores e seus pastores. So there should not be my herdsmen and your herdsmen. Todos são do Senhor. They all belong to the Lord. Não tem o que é meu, o que é seu. There is not what is mine and what is yours. Bom, por isso nós podemos conviver juntos. That's why we can dwell together. Aí, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Verse 9, is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go toward Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Then Lot chose for himself all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated from each other. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade de Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent even as far as Sodom. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. But the men of Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Abraão então teve coragem de romper esse laço. Vai de um lado, eu vou para o outro lado. So Abraham had the boldness to break these ties. You go one way, I'm going another way. Porque Deus já havia falado para ele deixar a sua parentela. Because God had already told him to do so, to leave the house of his father. E Deus deu Abraão deu, por ser generoso, deu toda a vantagem para Ló escolher primeiro. And because Abraham was generous, he gave the opportunity for Lot to choose first. Ló então escolheu a vida fácil, campina, planície. And Lot chose the easy life, the plains. E apartando-se de Abraão, ele foi armando suas tendas até a cidade pecaminosa. And departing from Abraham, he was setting up his tent towards the sinful city. Ainda veremos, o seu fim foi trágico, infeliz. And we will see eventually that his ending was a tragedy. Por isso, nunca tenha a sua própria obra. Siga apenas a obra do Senhor. Therefore, you should never have your own work. Follow the work of the Lord. Abraão, então, depois que Ló apartou, Abraão escolheu, claro, o que sobrou, ele não escolheu, né? O que sobrou, pela soberania do Senhor, ficou a terra de Canaã. After Lot departed from Abraham, Abraham did not choose
choose. He got what was remained, but by the sovereignty of the Lord, he had the land of Canaan. Então aí vamos, versículo 14. Como Verse meu 14. tempo já está terminando, né? Vamos Since para o I'm running out of versículo, time. versículo 14. Let's Disse read o Senhor a 14. Abraão, depois que Ló se separou dele, And the Lord said to Abram, after Lot had separated from him, agora Deus pode abrir o seu coração para Abraão. now God can open up his heart to Agora Abraham. está só Abraão. Now Né? there is only Abraham. Abraão, ergue os seus olhos. Abraham, lift up your eyes. Olha de onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Lift up your eyes now and look from the place where you are, northward, southward, eastward, and westward. Porque toda essa terra que você consegue ver, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. For all the land which you see, I give to you and your descendants forever. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. Levanta-te, percorre essa terra do seu comprimento, da sua largura, porque eu te darei. Arise, walk in the land through its length and its width, for I give it to you. E Abraão, mudando as suas tendas, e foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Then Abram moved his tent and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. Então essa promessa Deus reafirmou depois que Ló se separou dele. So this promise God confirmed after Lot separated from Abraham. E essa promessa de Deus, né, dá para ele e a sua descendência, Paulo descreve em Gálatas 3:15. Gálatas 3:16. And this promise that God made to Abraham and to his descendants, Paul talks about in Galatians 3:16. Versículos 16 fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Now, verse 16, now to Abraham and his seed were the promises made. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente que é Cristo. He does not say, and to seeds as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, o que Deus prometeu a Abraão é mais do que aquela terra no Oriente Médio. What I want to show you, saints, is that what God promised to Abram was more than that land in the Middle East. Porque Deus prometeu a Abraão, a ele e ao descendente que é Cristo. Because God made a promise to Abraham and to his seed, who is Christ. Cristo é o herdeiro de todas as coisas que foram criadas. Christ is the heir of everything that was created. Não é só aquele pedacinho de terra em Israel, no Oriente Médio. Not only that small piece of land in the Middle East, Israel. Você tem que ampliar sua visão. You have to expand your vision. Em Hebreus capítulo 1, como diz? Hebrews chapter 1, what does it say? Qual a promessa de Deus para Cristo? What was the promise of God to Christ? Versículo 2. Hebrews 1, verse 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Has in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the world. Então, o descendente de Abraão, a ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. So the descendant of Abraham was made heir, appointed heir of all things. Não é somente no Oriente Médio. Not only the Middle East. Salmo 2.
Psalms 2. Já lemos várias vezes. We read this portion many times. Versículo 6. Verse 6. O pai falando para o filho: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. This is the father talking to the son. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son, today I have begotten you. Por que é importante mencionar isso? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Why is it important to say that? To mention that you are my son, today I have begotten you. Para mostrar que Cristo que irá herdar a terra não é apenas o filho unigênito de Deus. To show that Christ who will inherit the earth is not the only begotten Son of God. Mas é Cristo que já tomou a humanidade e se tornou filho primogênito de Deus, que vai herdar todas as But coisas. it is Christ who put on humanity and he became the firstborn Son of God and he will inherit all things. Porque nós homens que seguimos a Cristo, em Cristo, nós herdaremos todas as coisas que Deus deu para Cristo. Because we men who follow Christ, in Christ we will inherit all things that God promised to Christ. Por isso o versículo 8 fala: pede-me e eu te darei as nações por herança. That's why verse 8 says, ask of me and I will give you the nations for your inheritance. Então a herança de Cristo, descendente de Abraão, não é só Oriente Médio. So the inheritance of Christ, the descendant of Abraham, is not only the Middle East. É todas as nações, It is all the nations, até as extremidades da terra por tua possessão. to the ends of the earth for his possession. E em Romanos 8 mostra que nós em Cristo também herdamos o que ele herdou. And Romans 8 shows us that we in Christ also inherit what he inherited. Por isso, irmão, nós não ambicionamos coisas materiais aqui na terra. That's why, brothers and sisters, we do not want have ambition for material Deus quer nos earthly dar é things. coisa maior do que isso. What God wants to give us is something much greater than that. 8:14. 8:14, Romans 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. E versículo 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Verse 17, and if children, then heirs. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Heirs of God and joint heirs with Christ. Se com ele, sofremos, também com ele seremos glorificados. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Então nós, ó Senhor Jesus, o que eu faço? Lord Jesus. Eu acho que eu vou terminar, né? Acho que eu não vou. Pode falar mais. Pode falar mais. Então Deus prometeu que a sua descendência será tão numerosa como a areia do mar, né? Então eu vou So God promised that his como pó da terra. descendants will be as many as the vou dust explicar of só mais the isso. earth. I will just explain that. Em Gênesis 22, In Genesis 22, o Senhor prometeu, repetiu, reafirmou sua promessa. the Lord, he repeated his promise. Versículo 17. Genesis 22, verse 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. Aqui tem duas descendências, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. There are two descendants here, those as numerous as the stars of the heaven. Essa descendência é celestial de Abraão.
This is the heavenly descendants of Abraham. A descendência de Abraão são os da fé. And the descendants of Abraham are those of faith. E as da descendência como tão numerosas como a areia do mar é a descendência de Abraão, né, na terra, que é o povo de Israel. And the descendants as the sand of the seashore are the people of Israel, the E a nation of Israel. descendência celestial, vamos dar uma olhada para terminar Gálatas 3. In the heavenly descendants, let's take a look at Galatians Que 3 to conclude. Você faz parte. And you are part of that. Gálatas 3, versículo 7. Galatians 3 verse 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. Você então é um filho de Abraão, You are sons of Abraham, mas da parte celestial. but of the heavenly portion. E versículo 29. In verse 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. A nossa herança não é a terra de Israel no Oriente Médio. Our inheritance is not the land of Israel in the Middle East. Nós vamos herdar toda a terra com o Senhor Jesus. You will inherit the whole earth with the Lord. No milênio, nós, os vencedores, os que lutam em Sião pelo reino de Deus, In the millennium, with the overcomers, those who fight in Zion for the kingdom of God, Cristo irá reinar sobre toda a terra. Christ will reign over the whole earth. Nós reinaremos com Cristo também por 1000 anos. And we will reign with Christ for 1,000 years. Irmãos, é por isso que nós lutamos. Saints, that's what we fight for. Não lutamos por um pouco de patrimônio aqui na terra. We do not fight for some wealth and possession on earth. Aqui na terra vivemos como estrangeiros e peregrinos. Here on earth, we live as foreigners and pilgrims. A nossa pátria é celestial. Our country is heavenly. A nossa luta é para que o reino dos céus venha aqui na terra e governe a terra. Our fight is for the kingdom of heaven to come down to earth and rule the earth. E nós somos verdadeiros descendentes de Abraão. And we are the true descendants of Abraham. E nós vamos trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. And we will bring God's kingdom back on earth to earth. Deus abençoe vocês. May Amém. God bless you all. Amen.